Mas vamos conversar então com o ex-prefeito Rossano Douto Gonçalves. Bom dia, ex-prefeito. Bom dia, Conrad. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Gabriel, minha querida comunidade. Uma satisfação iniciar amanhã conversando contigo, com a nossa comunidade, esclarecendo algumas questões que daí um pouco estão apenas com a versão de um lado, né? Porque é um dever nosso, né? Como homem público, está sempre ocupando o espaço, conversando com a comunidade e fazendo os devidos esclarecimentos. Então, vamos lá. Falar a respeito aqui, né, a gente sabe que a Câmara aprovou, né, as contas dos ex-prefeitos Rossano Douto Gonçalves e também Balbo Teixeira. Eu gostaria que a sua colocação aí, porque há várias questões sendo colocadas a respeito dessa aprovação. Muito bem. Conrad, primeiro, destacar que a Câmara Municipal de Vereadores cumpriu uma das suas funções, né? O Poder Legislativo tem o poder de legislar, de fiscalizar e de apreciar, né, projetos e também analisar o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Então, não teria poder mais legítimo e pessoas mais legítimas do que aqueles possuidores de um mandato para analisar as contas de ex-prefeitos. O que fizeram e o que ainda deverão fazer os vereadores com as contas do atual prefeito. Nós temos que esclarecer alguma coisa à nossa comunidade, porque fica daí um pouco só a versão de quem é contrário a nós, e também nós somos muito cobrados pela comunidade para que nos manifestemos e demos a verdadeira, né, avaliação e o verdadeiro real, a realidade dos fatos e aí por diante. O Tribunal de Contas do Estado é um órgão de assessoramento ao Poder Legislativo. Tanto é que o Tribunal faz parte da Assembleia Legislativa e tem o dever de auxiliar os poderes legislativos municipais na análise das contas de ex-presidentes do Poder Legislativo e também de ex-prefeitos. Ao longo da nossa vida eu tenho visto tanta coisa, e muitas delas faz com que o próprio Tribunal de Contas do Estado se contradiga. Se contradiga porque, veja só, o Tribunal de Contas, há meses atrás, avaliou as contas do ex-governador Tarso Genro e aprovou as contas do ex-governador. Veja que absurdo. O governador sacou, não estou dizendo saqueou, sacou em torno de 9 bilhões de recursos que estavam ali depositados em depósitos judiciais, em recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e utilizou esses recursos em despesas, em projetos, em ações que ele entendia importantes. O tribunal apontou uma série de irregularidades no governo, pagamento de horas extras, pagamento de insalubridade, pagamento de empresas que entendia o tribunal não deveriam ter sido feito, aditivos e outras ações desenvolvidas pelo governo do PT Tarso Genro. Levantou uma série de possíveis irregularidades, porém, lá no final, ele emitiu um parecer favorável às contas do ex-governador. Isso mostra que o Tribunal de Contas do Estado usa 2 pesos e 2 medidas. E aí ele se justifica a sua existência onde? Deixa coisas realmente graves passarem ao largo e fica daí um pouco justificando a sua existência, complicando a vida de ex-administradores por questões pontuais e sanáveis. Digo isso porque, no tocante às minhas contas, eu estou muito tranquilo. Primeiro, eu fui prefeito de São Gabriel 12 anos. Dos 12 anos, já 10 contas foram apreciadas e foram aprovadas, com a emissão de um parecer favorável do Tribunal de Contas. As contas de 2012 ainda estão em apreciação e eu entendo que elas deverão ser aprovadas. E no tocante às contas de 2011, essas que foram objeto de apreciação há dias atrás, elas tiveram um parecer desfavorável. Primeiro, houve uma falha de defesa, uma falha na remessa de documentos, houve, portanto, um erro
erro processual. Segundo, o Tribunal de Contas emitiu parecer levando em conta vários itens. Bem um pouco pagamento de hora extra, pagamento de insalubridade a funcionários, um aditivo a um contrato e aí por diante. Esses mesmos pontos, nas contas de 2009, nas contas de 2010, foram desconsiderados. Questões, né, objetivas como essa que eu te falei. Portanto, mais uma vez o Tribunal de Contas se contradiz. No momento que ele admite que lá em 2009 os pagamentos de hora extra deram-se de forma legal, de forma conforme determina a lei, e as mesmas horas extras nos anos de 2011 ele entendeu que não eram possíveis de ser pagas. Na insalubridade a mesma coisa, na análise de um contrato de contratação emergencial também, e aí por diante. São questões como essas que eu digo que o tribunal se contradiz no momento em que ele analisa as contas de um ex-prefeito de uma forma, de um ex-governador de outra forma. No momento que num ano ele analisa as contas de um ex-prefeito de uma forma, no ano seguinte ele analisa as contas do ex-prefeito de outra forma. Aí fica bastante difícil, né, de nós interpretarmos e entendermos, afinal de contas, o que o tribunal quer. Ao longo desses anos, Conrad, primeiro eu quero dizer, não há um ex-prefeito que não venha responder um processo na justiça comum ou um ex-prefeito que não venha ter um parecer emitido de forma desfavorável. Isso aconteceu, acontece e acontecerá. Poderá, inclusive, acontecer com o próprio atual prefeito aí de São Gabriel. As contas deles estão sendo analisadas no Tribunal de Contas. Nós sabemos que o Tribunal de Contas fez uma série enorme de apontamentos, eles estão fazendo as suas defesas, mas daí um pouco elas também chegarão no Poder Legislativo de São Gabriel. Este poder, tão criticado pela atual administração, tão malhado e tão desrespeitado pelos mandaletes do atual prefeito, daí um pouco, daqui uns meses, eles terão que ir até a Câmara e estar dialogando com os vereadores. Eles não podem esquecer que o mundo é redondo, que tudo gira e que tudo pode se encontrar. São esses mandaletes que ficam a atiçar a comunidade contra os vereadores, que foram autênticos, que foram responsáveis, que cumpriram a sua sagrada missão de votar, de apreciar, e o fizeram dignamente. Veja que o Poder Legislativo de São Gabriel não é o Congresso Nacional. Tá? A ação que se dá é diferente daqueles que estão envolvidos na Lava Jato, daqueles que estão envolvidos no mensalão, né, daqueles que são corrompidos como foram, e uma grande maioria do PT. Os vereadores têm vida própria, têm opinião própria, né, não são tutelados, não são aceitos a conchavos, a malandragens da política, como tem sido uma praxe no Brasil. Portanto, primeiro, eu quero destacar a dignidade dos vereadores, né, que fizeram a sua apreciação e a sua votação. No outro tocante, nós temos que analisar pontualmente o que levou o tribunal a emitir um parecer desfavorável às minhas contas. Veja, daí um pouco, a Prefeitura pagou um curso para um funcionário de carreira, para que ele fizesse lá uma especialização. O funcionário trabalha na Secretaria de Obras, o funcionário é engenheiro, porém ele é concursado como escriturário e exercia na função, na época, de função gratificada. Entendíamos que, assim como ele assinava como engenheiro e exercia uma função, ele podia fazer esse curso, não para um proveito próprio, mas sim para um proveito do Poder Executivo. Pois entendeu o tribunal que eu não poderia ter pago esse curso e não poderia ter pago essas diárias ao funcionário. Entendimento do tribunal. O nosso entendimento é que podíamos e eu tenho amparo legal. Então, há uma discordância. Não há uma ilegalidade e não há nenhuma imoralidade. Tem um pouco o tribunal entendeu que eu paguei insalubridade a funcionários que trabalhavam nessa ou naquela secretaria. Ora, foi o meu governo que por 2 vezes, no ano de 2003 e no ano de 2009,
contratou a empresa para que fizesse uma verificação e emitisse um laudo e dissesse quais as funções e em quais secretarias os funcionários deveriam receber insalubridade. Pois nós cumprimos exatamente aquilo que estava constante no laudo pericial, que dizia: tal função, em tal secretaria, o funcionário deverá receber 20% ou 40% de insalubridade. Fiz esse pagamento e o tribunal entendeu que era irregular. No entendimento deles, eu não deveria ter pago 40%, eu deveria ter pago os 20%. E daí um pouco houve a glosa, ou seja, o entendimento do tribunal de que eu devo devolver esse dinheiro. Deixa assim. Lá pelas tantas, o tribunal entende que eu paguei horas extras. Paguei horas extras para funcionários de carreira, um pouco um patrulheiro, um operador de máquina, um motorista de caminhão, um servidor que cuida das nossas praças e por diante. E o tribunal teve entendimento que não, que aquelas horas extras ali não deveriam ter sido pagas. Bom, aí vem o questionamento. Quem entende o que deve ser pago e a quem deve ser pago é o prefeito, não é o tribunal, certo? Mas daí um pouco o tribunal quer lá que eu devolva os valores que eu paguei aos funcionários. E daí um pouco tem lá uma questão que envolve a Bernardo Vidal, que é um escritório de advocacia que foi contratado pela prefeitura, não só pela prefeitura de São Gabriel, por mais de 500 prefeituras Brasil afora, para buscar um recurso em favor do governo municipal, da prefeitura. Qual seja, a prefeitura vinha há anos pagando ao INSS, ao governo petista, né, um valor muito acima do que deveria ser pago. Eu vou tentar simplificar. Nós vimos autorizando um desconto de 3%, estava lá pactuado numa negociação de dívida histórica da prefeitura para com o INSS, que descontasse do FPM valores à ordem de 3% para a quitação de uma dívida muito antiga. Verificou-se que isso estava errado, que deveria ser 1%. E era necessário fazer uma ação administrativa com cláusula de sucesso. O que fizemos? Contratamos a Bernardo Vidal. A Bernardo Vidal efetivamente fez as ações. O município de São Gabriel deixou de pagar mais de 3 milhões de reais em um ano e pouco. Ou seja, o município estava pagando a mais para o governo federal em torno de 2,5 milhões ao ano. E nós cessamos. Então, a ação que me levou a contratar a Bernardo Vidal e o desenvolvimento dessas ações da Bernardo Vidal frente ao Ministério, frente ao INSS, resultaram num ganho para a Prefeitura de São Gabriel de mais de 2,5 milhões ao ano. E por isso eu estou sendo penalizado, porque tratei a coisa pública como deve ser tratada, com zelo, com respeito, com probidade. E por isso eu estou sendo punido. Isso, quem está a bater nos vereadores, quem está a bater em mim, quem está desavisado e daí um pouco escrevendo uma coluninha de jornal, não foi a fundo saber o que de fato tinha em prol do município, em benefício do município, em benefício da comunidade. Ora, são 12 anos que eu fui prefeito. Nunca, em nenhuma das minhas administrações, houve um ato de corrupção sequer. Nunca corrompemos ou fomos corrompidos. Nunca houve um ato de improbidade administrativa. Nunca permitimos que alguém se apropriasse do bem público. Nunca utilizamos de recurso público para benefício próprio ou de terceiros. Nunca. E, portanto, esses arautos da seriedade, esses cidadãos pequenos, diminutos, e num número muito inexpressivo, tão inexpressivo como a sua conduta, tão inexpressivo como a sua intelectualidade, esses poucos cidadãos diminutos de inteligência, diminutos de saber, esses cidadãos, verdadeiros mandaletes, ou outros, que são também muito poucos, que se arvoram
a emitir opinião sem conhecimento claro dos fatos, eles são reprováveis. Eles são uma mancha, né? A sociedade gabrielense, a comunidade gabrielense é composta de pessoas de bem, de pessoas inteligentes e trabalhadoras, de pessoas que sabem separar o joio do trigo, de pessoas que labutam com seriedade pelo bem de São Gabriel. Porém, né, nessa gama de dezenas de milhares de gabrielenses, nós temos aí uma meia dúzia que são cidadãos que merecem todo o nosso desprezo, porque emitem opinião e tentam desfazer a honra dos demais com a sua verdade, como só eles soubessem de tudo. E eu me refiro a alguns mandaletes da prefeitura e um ou dois que aí por fora se dizem hostais. Só eles são sérios, só eles são os detentores da verdade, só eles praticam a coisa certa. Olha, ninguém é perfeito. Ninguém é de todo perfeito que possa bater no peito e dizer eu nunca errei ou eu nunca permiti que errasse. Então, eu quero também me dirigir a esses diminutos cidadãos que estão aí com a sua pequenez, com a sua mediocridade e com a sua covardia, porque nenhum desses mandaletes, ou um ou dois desses que escrevem coluninhas, se arvora na minha frente a dizer o que tem dito às minhas costas. Eles não são mais homens do que ninguém. De alguns até se duvida da masculinidade. Né? Existem histórias que fazem com que a gente duvide da hombridade, da seriedade de alguns cidadãos que têm se manifestado contra o Poder Legislativo e contra a minha pessoa. Mas eles não são suficientemente homens para, na nossa frente, dizer o que dizem as nossas costas. Portanto, o que eles são? São covardes, cidadãos que se aproveitam de veículos de comunicação para, com a sua ímpar verdade, e somente dele a verdade, achar que todos os demais têm defeitos, são corruptos, sem vergonhas ou improbos. Então eu rebato dessa forma, Conrad, dizendo que eu estou muito tranquilo, que ninguém é mais do que ninguém em São Gabriel. Sabe quem que pode ser mais do que alguém em São Gabriel? Quem tiver mais voto em eleições. Esse pode dizer, eu represento a maioria da comunidade. E eu, sempre que fui eleito com os votos da maioria, Conrad. Vamos analisar as eleições passadas. Sempre que eu fui eleito não porque ganhei de um ou de dois, não, porque obtive o voto da maioria. E sempre que exercíamos os mandatos de prefeito, eu fiz por todos os gabrielenses. Voltando às contas, entendo o seguinte, a minha administração nunca causou nenhum prejuízo ao erário público. Essa história de que um mandalete diz que o ex-prefeito tem que devolver tanto. Mentira! De fato, eu já devolvi. E eu fui o único prefeito a devolver, reconhecendo erros da minha administração. E vendo que o Tribunal de Contas tinha razão naquele apontamento, eu fiz o parcelamento e eu devolvi. Outras vezes, entendi que o tribunal tinha razão. E fui eu quem chamei o funcionário e disse, olha, aqui, no tocante a essas horas zero, ou no tocante a esse pagamento de insalubridade, você vai ter que devolver, por conta de que lá o setor pessoal te pagou mal. Você não devia receber hora extra ao valor de 100% a hora e 150%. Você não devia receber a insalubridade de 40%, sim de 20%. Porquanto você trocou de secretaria. Eu fiz isso como prefeito. Fiz isso sempre zelando pelo erário público, o dinheiro público, a coisa pública. Agora, há momentos que você entende que está certo e quem está errado é o tribunal. Bom, vamos esgrimar, vamos trabalhar, vamos discutir. E se ao cabo disso tudo não der, muito bem. Se for vencido aquela manifestação do tribunal de que o valor foi mal pago,
Bom, se ele foi mal pago, ele foi mal recebido, né, Conrad? Não existe. Um pagou mal, o outro recebeu bem. E isso, eu posso afirmar à comunidade, é plenamente sanável. Ou seja, basta que o prefeito diga, bom, nesse tocante aqui, o funcionário recebeu o que não deveria receber, tem que devolver, o outro idem, nessa questão, da mesma forma, naquela... Eu fiz isso. Agora, é preciso ter prefeito. É preciso que o prefeito se comporte e haja na administração com a responsabilidade, né, que lhe foi atribuída pelo voto popular. Eu fiz isso quando foi preciso. Hoje eu não sou prefeito. Eu não posso sentar e fazer as correções devidas que o tribunal está a exigir. Agora, não pode o tribunal querer que um prefeito devolva aquilo que ele não recebeu. Não pode o tribunal querer que o prefeito devolva aquilo que o tribunal sabe quem recebeu. E recebeu não foi ilicitamente. Recebeu por um equívoco. Estou pontuando duas questões. Insalubridade, ora essa, tem um pouco de área. Agora, a questão Bernardo Vidal, que deu um resultado de 2,5 milhões por ano ao município de São Gabriel, os mandaletes não falam e os outros demais que se arvoram a ser os detentores da seriedade também não falam. Por quê? Porque desconhecem, ignoram ou escondem a verdade por causa da sua covardia. Porém, o que preocupa, e o tribunal daí um pouco não está vendo, é que a atual administração está pagando a mais para o INSS esses 2,5 milhões por ano. Pagou a mais no ano de 2013, pagou a mais no ano de 2014, pagou a mais no ano de 2015. Bom, a quanto estamos então? Seguramente a atual administração deve ter pago a mais uns 6 a 7 milhões de reais para o INSS. Por quê? Porque não quer dar braço a torcer de que eu, como prefeito, foi quem agiu certo ao defender o erário público. E eles estão titubeantes, estão negligenciando e estão permitindo que 6 milhões de reais dos gabrielenses vá parar lá no governo federal e não fique em São Gabriel para poder melhorar a pavimentação das ruas, para poder melhorar a limpeza, porque a cidade está muito suja, para poder melhorar as estradas, onde nós temos muitas dificuldades, para poder cumprir aquelas promessas de campanha que foram feitas e que, passado 3 anos de governo, nenhuma delas foi cumprida. Pois o governo atual abre mão de 6 milhões de reais porque é inerte, porque não tem capacidade, porque não quer dar o braço a torcer, porque a visão do atual governo é apenas de prejudicar os seus adversários e, com isso, acabam prejudicando uma comunidade toda. É nisso que o tribunal deveria fixar o seu olhar, ter foco, debruçar-se e cobrar de um prefeito. Por que o senhor está pagando 6 milhões a mais para o INSS se esse dinheiro não é seu, esse dinheiro da comunidade? Por qual motivo? E aí questionar em tempo de que o prefeito possa, então, fazer a outra ação. Então, Conrad, eu estou muito tranquilo. E também digo que a minha comunidade pode ficar muito tranquila. No tocante às minhas contas, aos meus atos, eu respondo por eles. E eu vou, no momento mais oportuno, tornar ainda muito mais claro todos os atos da minha administração, todos os feitos que melhoraram o São Gabriel, que desenvolveram o São Gabriel. E se aproxima esse momento, onde todos teremos vez e voz, em tempos iguais, para dialogar com a comunidade, para rebater as injustiças, para poder, então, fazer o devido convencimento. Eu estou muito tranquilo. Não roubei e não deixei roubar. Não fui corrompido e nem corrompi ninguém. Na minha administração não houve privilégio a quem quer que seja. Não beneficiei, não exerci o nepotismo.
Não extrapolei a questão de diárias. Ninguém pode dizer que o governo nosso foi um governo imoral, ilegal, irresponsável. Ninguém. Falhas, qualquer governo tem. Este atual governo está com muitos problemas que no devido tempo virão à tona e é conhecimento de toda a comunidade. Agora, estou tranquilo, faço essa manifestação num dever que tenho com a minha comunidade, não tenho problema nenhum, estou pronto para o ano de 2016 e vou estar presente, como sempre estive, com a minha comunidade, para de braços com ela buscar um futuro melhor para a nossa São Gabriel. Tá certo, ex-prefeito Rossano Dotto Gonçalves, a gente agradece a sua participação aí, que nós já estamos chegando com o giro. Muito obrigado aí pela sua participação e desejamos um bom dia aí em Porto Alegre para o senhor. Eu agradeço a mais essa oportunidade, desejando a todos um bom dia de trabalho. Final de semana, novamente, aí estaremos. Um abraço, Corre. Grande abraço, muito obrigado. E conosco o doutor Guilherme Habib, procurador do município, para falar a respeito das colocações do ex-prefeito Rossano Dotto Gonçalves, em especial aí sobre a Leonardo Vidal, se confirma essa economia ou não. Vamos falar com ele aí. Doutor Guilherme, bom dia. Bom dia, Conrad. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Gabriel. Eu estava aqui escutando, né, a fala do ex-prefeito Rossano a respeito deste apontamento da Bernardo Vidal. Primeiro, vamos esclarecer de que são mais de 30 apontamentos, dos mais variados. Esse realmente é o maior apontamento, só no ano 2011. Quer dizer, nós estamos falando de diversas irregularidades, de contratos, né, mal feitos, de pagamentos indevidos, começando pelas diárias, que é quem autoriza a diária previamente é o prefeito. Então, vamos pontuar primeiro isso. Mas na questão da Bernardo Vidal, né, o ex-prefeito, Rossano, derrotado por nós, disse de que vê com preocupação que o tribunal não olha que nós estamos deixando de fazer essa economia de em torno de 2,5 milhões por ano. Né? Bom, Conrad, existe uma tese de que a alíquota paga o INSS, de que sobre cargos comissionados, de que sobre 13º, sobre férias gozadas, não se paga, entendeu, algumas contribuições previdenciárias. São tudo teses. Qual é o caminho correto quando tu tem uma tese, entendeu? É tu buscar o judiciário, tu entra com uma ação judicial. O que foi feito lá? Lá não foi feita uma ação judicial. Lá se contratou um advogado e ele, com essa tese, disse, olha, deixem de pagar. Simplesmente deixem de pagar. O que aconteceu? Deixou de pagar vários meses, a Receita veio e disse, olha, está inadimplente nos tributos, nós não reconhecemos essa tese de vocês, estamos glosando, né, estamos dizendo que vocês deixaram de pagar e estamos autuando vocês. Então aquela conta de 3 milhões passou hoje para 6 milhões. Então hoje o que nós temos? Nós temos um advogado contratado, Bernardo Vidal, né, um escritório, que levou em torno de 700 mil reais de honorários adiantados e uma conta de, hoje talvez passando de 7 milhões. Quer dizer, beira a palhaçada isso. Quer dizer, é isso que me deixa bastante preocupado, entendeu? É tamanha cara de pau. É subestimar as pessoas aqui em São Gabriel de que elas vão aceitar tudo que tu fala, mesmo que seja uma inverdade, que seja uma banalice. Então, Conrad, vamos clarear bem as coisas. Estou disposto, se ele quiser, como presidente do PDT, eu como presidente do PT, ou como procurador e ele como ex-prefeito, como ele quiser, sentar numa mesa e fazer um debate com ele, né, a respeito de Bernardo Vidal, a respeito da Hidratec, que é as paralelas aqui, que não foi feita a obra e foi pago e está lá a ação na mesa do juiz para ser julgado, entendeu? A respeito do ITI, a respeito de qualquer, o que ele não chama de irregularidade, mas que o dinheiro público foi pelo ralo. Eu não tenho sombra de dúvida, né, de que falta com a verdade em mente para as pessoas. Isso é subestimar as pessoas. Eu vou no rádio, eu dou os nomes, eu não fico falando de pessoas do além.
sabe? Estes aí, eu estou dizendo, o ex-prefeito foi apontado em 2011 em torno de R$1 milhão. Disse aí no rádio que já devolveu. Não devolveu quase nada do que ele deve. E duvido que vá devolver. Duvido. É isso que ele tinha que dizer. Olha, vou vir, vou concorrer, e antes de concorrer, vou saldar minha dívida, vou pagar o que eu devo para os cofres públicos. Duvido. Entendeu? Isso eu duvido ele vir dizer e se confirmar. Pelo menos fazer essa promessa não cumprida para as pessoas. Para depois vir falar da atual administração. Então, e defende o governo do estado dele, que ele está lá recebendo. É para isso que ele tem que vir no rádio, defender, né, este governo, esse desgoverno que está aí, né, que diminuiu, agora deu um golpe no funcionalismo, que parcela salário, né, que está ameaçando não dar o plano de carreira ao funcionalismo, que diminuiu os recursos para a saúde. É este o governo que ele tem que defender aqui em São Gabriel. Porque eles não sabem viver sem dinheiro público, sem estar ganhando alguma coisa do estado ou do município. E tem um ditado que diz o seguinte, né, quando ele diz que tem muitos votos, muitos seguidores, né, não há mal que dure para sempre. E nós, né, o medo que eles tinham de que a gente entrasse no município e mostrasse a nossa maneira de governar, era justamente esse. Porque ele vinha se alternando no poder com o Balbo, porque os dois eram, né, condizentes com os malfeitos, ou seja, deixa assim, o que tu fez, Balbo, eu esqueço, e o que eu faço, tu esquece. Nós não esquecemos, nós vamos cobrar a conta. Porque nós não estamos cobrando o Rossano ou o Balbo, nós estamos cobrando dinheiro público. E quando eu digo que ele, estou dando nome, Rossano Douto Gonçalves, ele, ex-prefeito, eu estou dando nome, ele que entra com processo, ele diz que é processo, que processa todo mundo, é o processador. Então olha aí, ó, o nome, o Guilherme Abib, né, está dando o nome. Ele, o ex-prefeito Rossano Douto Gonçalves, por muitas vezes não sabe o que é dinheiro público do que é o dinheiro dele, o dinheiro privado. Ele foi apontado pelo Tribunal de Contas da União em devolver recursos, que sabe o que ele fez? Ele devolveu o recurso com o dinheiro do município, mas o apontamento era para ele, não era para o município. E ele devolveu o dinheiro do município. Ele foi lá e depositou. Então ele sempre foi muito benevolente com o dinheiro público. Tu não pode ser bonzinho com o dinheiro público, pagar além do que tem que ser pago, ou pagar de maneira indevida, em diária, hora extra, insalubridade, entendeu? Tu não pode pagar com dinheiro público, então paga com o teu. Ou devolve, porque estão mandando devolver. Então não vem fazer aqui demagogia barata, sensacionalismo barato, se colocar na condição de vítima e ao mesmo tempo estar acusando, se não tem condições de garantir o que fala. Então, Conde, eu irei interpelar tantas vezes se for necessário, e ninguém é dono da razão ou da verdade. Entendeu? O que nós temos é o nosso ponto de vista muito forte, desde os primórdios. E eu vou defender esse nosso ponto de vista, do Partido dos Trabalhadores aqui em São Gabriel. Então, era a minha resposta que eu tinha para dar aqui no rádio, na comunidade, é dar um nome. A gente, quando vem no rádio, dá um nome, diz quem é, o que é e o que não é. Entendeu? Eu estou dizendo que duvido que ele devolva o que já tem de apontamento consolidado pelo Tribunal de Contas. Duvido. Entendeu? Não, eu considero, né, um péssimo administrador, né, sempre disse isso. Aliás, eu nem considero ele com ideologia do trabalhismo, porque ele tem uma ideologia mais voltada para o PSDB, que é o partido que privatiza e tudo mais. Então, eu tenho esse ponto de vista como presidente do Partido dos Trabalhadores, e ele tem o ponto de vista dele. Então, se quiser, né, vamos dar os nomes e vamos falar, mas vamos parar de mentir para a população. Não dá para mentir quando tu tem mais, aí, em torno de 30 e poucos apontamentos num ano. Se ele é bom administrador, por que ele teve tudo isso? E por que o Roque, prefeito Roque, agora em 2013, no primeiro ano que pegou aquilo lá que era uma bagunça, praticamente não está condenado a devolver nada. Apenas R$9 mil lá, que ele tem que devolver por conta que cedeu o funcionário Adão Santana para a Câmara e segundo o TCE, o funcionário Adão Santana não trabalhou, não se apresentou lá na Câmara e mandou devolver. Só esse apontamento que nós vamos discutir ainda, porque não caberia o ex-prefeito cuidar, né, do ponto do Adão ou da frequência do Adão lá na Câmara. Então, é muito bom o debate, é muito salutar para a comunidade, não há mal que dure para sempre. A comunidade não tem culpa de ter um mau administrador, porque o mau administrador, ele, né, do ponto de vista, né, deste mau administrador
desse ex-prefeito Rossano, ele conversa bem, ele é cara de pau, ele fala bem, ele expõe as coisas e distorce. E a comunidade compra isso, mas compra inocentemente. Tá certo, então. Obrigado aí. Cabe a nós vir aqui e falar o que é o nosso ponto de vista, o que é verdade, entendeu? E nesse caso da Bernardo Vidal, hoje, concreto. O que nós temos hoje de concreto, né, na Bernardo Vidal? Nós temos lá uma autuação, tudo aquilo que deixou de ser pago vem para ser pago novamente, com multas, juros e correção, né? Isso é o que nós temos. Mas os honorários da Bernardo Vidal já foi pago, esses aí não voltam. Esse já foi pago, entendeu? Por quê? Porque a Bernardo Vidal responde ações pelo Ministério Público Brasil afora. Então, não é nós aqui em São Gabriel que vamos conseguir fazer a Bernardo Vidal devolver alguma coisa. Porque nem o Ministério Público consegue fazer eles devolverem Brasil afora nas prefeituras onde eles deram este golpe. Então, para mim é muito tranquilo, né? Porque não tem que vir aqui fazer firulinhas ou falar de coisinhas que não dá nome. Vamos dar o nome aos bois, vamos botar a cara a tapa e vamos falar a verdade. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente vai seguir trabalhando, né? Se eram tão bons, por que nós até hoje não tínhamos o SF, que existe há 20 e tantos anos? Por que não trouxe, né, mais médicos para cá? O prefeito Roque fez isso e vai fazer muito mais. Então, era essas minhas palavras, já fica aí respondido. E estou aberto, já te chamei outras vezes, tanto qualquer vereador de oposição, como o Rossano, como o Balbo, como quem quiser, para ir debater sobre conta pública, sobre administração, com respeito. Com respeito, entendeu? Se debate com respeito em cima das ideias, dos ideais. Tá certo. Então, obrigado, doutor. Essas eram minhas palavras e um bom dia para todos. Bom dia, muito obrigado. Tá aí o doutor Guilherme Abib, procurador-geral do município. 5 faltando para as 9. Essa é por nossa política aí, né? Pegando fogo, seu Caco Freitas.